Então eu tive a sorte e a felicidade de hoje as pessoas falam, né? Assim como você fez a abertura, eu agradeço. Nossa, Márcio, que dinâmico, o Márcio é muito dinâmico, graças a Deus eu ouço muito isso, mas do fundo do meu coração, eu posso dizer assim, sem, mas sem, assim, sem tutibear, como diz o caipira, de dizer que eu aprendi com as pessoas idosas, no sentido de muitas vezes ver algumas que estavam quase desistindo e de receber uma guinada na vida e falar: opa, pera, não, não, peraí, eu estou vivo. A minha mente está ativa. E aí eu fui coletando essas histórias lá na minha juventude, e eu acho que hoje faz parte do meu DNA cerebral, então acho que é por isso que eu não paro, você tá entendendo? A resposta longa que eu dei Sim. pra você. Não, a resposta que você teve ao longo de todo esse tempo dos idosos com quem você trabalhou Sim, te mostraram o quão maravilhoso é você estar fazendo alguma coisa, né? foi porque eu digo que foi uma pesquisa de campo a minha vida, não é? Uma Exato. pesquisa de campo o tempo todo. Eu fui com elas porque como eu entrei na faculdade aos 17 anos, aos 20 eu já estava formado. Mas eu sempre as tratei como um grande profissional. Aham, Sempre. E nós íamos viajar e ficar 5, 6, 7 dias fora. E muitas vezes dormíamos em alojamento, né? Que era escola. aham. Então, durante um período, eu era o menininho, muito embora profissional, mas eu era o menininho das idosas, que no Uhum. momento que estava numa quadra ou numa sala, não mexesse comigo. Isso sempre, até hoje, é que você não me viu dar aula ainda. Eu Não. sou outra pessoa. Mas no momento que eu não estou, eu falo pra mim que é o meu palco. Se existe um palco de teatro onde um ator sobe e se transforma, o meu palco é esse. Entendeu? É outra pessoa. Né? Não coloca isso aqui na minha boca. É outra pessoa, né? Mas quando eu descia dali e eu tirava a roupagem de professor, era o menininho que elas tinham que cuidar. Então, elas faziam. Tinha um alojamento feminino, óbvio, e o alojamento masculino, na qual sempre fui extremamente cuidadoso e um leão na defesa dessa situação. Mas, Uhum. uma vírgula bem grande aqui. O menininho das idosas tinha que estar protegidinho pelas idosas. Então sempre tinha a caminha do menininho ali No nas alojamento idosas, no feminino. alojamento feminino com comidinha. E aí Leitinho chegava. achocolatado. Exatamente, que ia lá, fosse aonde fosse, no alojamento, pedir para esquentar o leitinho. Então, esse cuidado de avó Aham. daquele instante e aquele cuidado de, entre aspas, o psicólogo, porque daí era uma pessoa à parte da família, onde elas confiavam, porque de certa forma era uma pessoa que acreditava nela enquanto uma sociedade desacreditava. Uhum. Então isso foi me esculpindo. Eu sempre falava algumas situações assim, gente, não se deixem abater pela idade. Eu vou dar um exemplo da professora Majô que me veio na mente, se você me permite. Claro. Professora Majô, um beijo para ela. Depois eu vou mandar para ela essa entrevista. Extremamente inteligente, professora aposentada de língua portuguesa, que na época era língua portuguesa, né? Sim. Uma pessoa que escreve maravilhosamente bem, um português coloquial absurdo até hoje. Foi contratada pelo governo, não me lembro qual governo agora, mas enfim, foi contratada para escrever e para trabalhar no projeto, com um projeto que de alfabetização e outro projeto que trabalhasse a mente. Bom, eu fiquei um período afastado desse projeto, depois eu retornei. Quando eu retornei, a professora Majô estava lá de bengalas, uma negra belíssima,
E quando eu retornei, o Jore estava para acontecer na boca do gol. Ou seja, eu não teria tempo para montar uma coreografia que pudesse ser apresentável. Certo. Eu já estava com uma coreografia pronta que eu havia trabalhado numa outra instituição. Então eu vou convidar as minhas velhinhas, carinhosamente falando, e vou trazer para cá. E aí eu complemento com algumas idosas daqui do projeto. Mas eu queria fazer uma coreografia chamada Carmen, que é aquela coreografia maravilhosa espanhola, com leque, etc e tal, Famosíssima. famosíssima. Mas eu não tinha a Carmen. E quando eu vi aquela negra belíssima, que tinha uma postura que mais parecia uma garça sentada, eu falei, acho que eu achei a Carmen. Mas Carmen. fiquei quieto comigo. Ela escrevia numa postura ali de uma bailarina clássica. Mas quando ela levantou com uma muleta. E aí eu percebi algumas coisas que não condiziam com a situação. Bom, resumindo a história, eu percebi que aquilo era muito mais psicológico, e eu tenho essa condição de falar, eu sei que eu tenho essa autorização de falar, do que qualquer outra coisa. E aí eu cheguei e falei pra ela, eu queria que você participasse da minha coreografia. Ela falou, você tá louco, menino? Olha, eu tô usando bengala. E eu sei que eu falei, não, eu gostaria que, e assim, se possível você fosse a principal. Mas como? Eu falei, confia em mim. Então nós começamos a trabalhar esse aspecto psicológico, né? Com todo respeito aos psicólogos que eu não sou, né? Mas terapêutico a gente, né, tem essa condição. E a gente foi retirando essa bengala. Aí quando foi um dia eu falei, mas Ju, você me dá licença de ter uma conversa muito boa com você? É boa mesmo minha conversa, é boa. Ah, é? É. Eu gostaria de estar oferecendo uma situação para você. Qual que seria? Eu falei, aí eu peguei a bengala dela, falei, eu queria trocar uma bengala pela outra. Como assim? Eu falei, isso daqui é uma bengala psicológica. A gente notou. Vamos trocar essa bengala pela bengala da dança? E ela se tornou. Ficou emocionado, se desculpa. História bonita. A maior dançarina do estado. Sabe por que eu fiquei emocionado? Porque veio na minha mente, nós entrando em Ubatuba. Ela que não estava andando. Nós tínhamos mais ou menos umas 3.000 pessoas ali. E eu fico emocionado pela pessoa. De superação. E todo mundo levantando. Depois de um ano, ela ficou tão famosa. As pessoas entrando e falando: Maju, 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 Maju. Você tá entendendo? Então, Sim. isso é a essência de ser um idoso. Isso é a essência. Depois ela foi rainha do Egito, ela foi. E está aí até hoje. Hoje você entra nas redes sociais dela, ela colocou ali no coronavírus a celular dela, né? A Ed tá aqui, ela sabe. E manda pra gente, a ponto até da gente, sabe? Falar, ai meu Deus, olha a Majô, né? Dançando o tempo todo. Ou seja, ela realmente trocou Trocou uma a muleta bengala. boa, bengala boa. E aí, quando eu vi aquela situação e a família e os filhos assim, e hoje eu vejo os netos dela tendo ela como referência, entendeu, Cintia? Como referência. A hora que ela não estiver mais fisicamente aqui, o que ela deixou para os netos, não que ela não contribuiu antes, mas depois, ela, Majô já estava com o quê? Na época, uns 60 e poucos Meu anos. Deus. Entendeu? E assim nós temos história maravilhosa de superação extrema. Entendeu? Veio na minha cabeça agora. Então, eu vendo aquelas pessoas assim, levantando, pessoas de todas as cidades do estado, falando o nome dela. Aí eu olhava e falava, meu Deus, aquela mulher que estava com muletas. Então, o poder do ser humano, entendeu?
o poder de fazer, o poder de estar ativo e de deixar legado, não importa se você tem 50, 60, 70, 80, é estar em movimentação.